é muito comum no sistema militar, que é o apagamento da individualidade Perfeito. Uniformidade, né? a favor de algo que se considera maior, né? Então Aham. isso faz parte do treinamento, inclusive. É. O treinamento do militar, e aí é que a gente coloca uma outra instituição surgida no regime militar, que é praticamente exclusiva do Brasil, apesar de existir algumas versões em outros lugares, que é a Polícia Militar. Que a Polícia Militar, ela surge com um objetivo, e isso é muito louco quando a gente fala de polícia, de repressão ao crime. Cara, que não existe repressão ao crime. A polícia no mundo, ela investiga o crime. Então surge uma polícia no Brasil que tem a estrutura militar e que também tem esse apagamento do indivíduo em prol de algo que, a princípio, deveria ser maior. Então os policiais, eles têm números, os policiais, eles usam uniformes iguais, eles são treinados para ser números e eles são treinados para reprimir a sociedade. E isso coercitivo, né? E isso, por Coercitivo. conceito, é um negócio Coercitivo, muito bizarro, é um negócio que, na minha visão, é muito bizarro. Surge no regime militar, continua existindo com esse objetivo de você apaga a identidade da instituição para que a instituição funcione em uníssono. A gente vai funcionar todo mundo igual e vai ter um resultado bom a partir disso. E o que é foda que eu observo é que também boa parte, talvez tenha algumas pessoas que prestaram o concurso da polícia aqui assistindo e que sejam policiais, alguma Meu coisa pai é assim. policial militar aposentado. Cacete. E Então, professor de história. Olha que louco. não, mas Que louco. mas essa Dinâmica, é a questão. dinâmica. O problema é justamente o imã para quê? Né? Porque me parece sempre muito estranho quando você observa certos tipos de profissão em que você tem sempre certos tipos de perfis que vão para a mesma profissão. Porque não faria muito sentido. Tecnicamente, se fosse uma coisa orgânica, deveria ser mais heterogêneo. E não é. Né? A polícia, ela atrai um tipo de pessoa. A polícia é Ela um atrai um lugar tipo de de ascensão pessoa. social importante. A polícia militar ainda mais, porque a polícia civil tem um outro perfil Exato, de investigação. sim. Até A o polícia- concurso é diferente, Até o a coisa tudo é é diferente. diferente, Isso. Mas a polícia militar, ela atrai um certo tipo de pessoa, que muitas vezes tem o mesmo classe social, o poder aquisitivo de outras pessoas que eventualmente vão até cair no mundo do crime. Né? São meio que frutos do mesmo lugar, mas há uma cisão ali em certos aspectos do que diz respeito de quem vai virar policial, de quem não vai. E aí dentro da polícia você tem um sistema de treinamento que faz com que, bem ou mal, é uma tarefa muito perigosa, né, você ser policial. Demais. Mas como é que fala? A impressão que eu tenho é que todo mundo tá, como posso dizer assim, incomodado com aquilo que está acontecendo. Incomodado com a criminalidade, incomodado com não sei o quê, incomodado com gente filha da puta, incomodado com não sei das quantas, incomodado com filhinho de papai, porque você vê aquela história, aquela cena célebre, né, lá em Alphaville, acho, que os caras foram prender Sim, o cara. Você não o tá cara, na favela, o não, cara né? com uma arma, Você tá no- falando não sei o Nossa. quê. E esculachando os policiais, como Isso. se ele fosse um superior, né? Porque os militares estão acostumados a ser esculachados, essa que é a questão. Você treina o policial na base do esculacho, cria essa noção de hierarquia, e o rico, obviamente, não pode ser um bandido, logo não sei o quê, né? E nessas horas o pessoal E ele esquece do colarinho repete, branco. e ele repete com quem tá embaixo. E aí, o que vai acontecer? Isso me lembra sempre aquela... Freire. Não, isso me lembra uma cena do Chaves. Eu sempre eu uso ela, inclusive, em alguns vídeos, né? Paulo Freire e Chaves Que o Mesma que linha o- de raciocínio, tá? que o seu Madruga vai lá e bate no Chaves. Aí o seu Barriga chega e fala assim: seu Madruga, o senhor. Ah, não. O seu Madruga apanhou da Dona Florinda. Aí ele foi lá e bateu no Chaves. Aí o seu Barriga chega e fala: seu Madruga, o senhor não acha que o senhor está descontando a sua raiva no menino? Aí fala assim: lógico, ele que desconte o que ele quiser. Aí o Chaves vai bate na porta do Kiko. Aí o Kiko, que não, ele tim. Aí o Kiko, que foi que eu fiz? Isso me soa muito. Eu colocaria a coisa de tipo a polícia apanhando do superior, aí sai preto pobre, aí apanha do nada e tipo, que foi que eu fiz? Né? É a frase do Paulo Freire, tá aqui no meu tatuado, quando a educação libertadora, sendo oprimido é seu opressor. Quando você aprende que isso é o comportamento padrão, Sim. você respeita a hierarquia que você obedece. Né? E se você for contra essa... Quando você não tem uma educação libertadora, né, segundo Paulo Freire, e eu acredito bem nessa tese, você acaba só sonhando em estar bem nessa
nessa hierarquia. Você Sim. não quer acabar com ela. Aham. Você quer só estar bem posicionado. O máximo que você conseguir estar lá em cima. Perfeito. E é isso que acontece muitas vezes com a polícia, com a própria ditadura aconteceu. Era esse ponto que eu ia chegar, que é a hora que você começa a entender a estrutura, e aí tem uma frase que uma amiga minha me ensinou, uma grande amiga, a Gabi, me ensinou, que é o explica, mas não justifica. Então tem um monte de coisa que Sim, explicam, sim, aham. Sim, mas claro. não justificam uma Perfeito. determinada Você ação. entende o processo. Você entende o do processo, mas mas não não, quer dizer que tá certo. não quer dizer que tá mas certo. entende, Esse é o exatamente. ponto. Que é, a gente já voltando pro livro, que é quando você tem um golpe em 64, e aí você tem o tracejamento de quem é o inimigo. Então a gente, de repente, passa a ter um inimigo, do mesmo jeito que pra polícia a gente tem um inimigo Sim. muito claro. Perfeito. E a partir do momento em que você tem uma estrutura militar, ou militarizada como o da polícia, você como soldado, você como militar, você é muito claro o que você deve fazer com o inimigo. Isso. O que acaba explicando, e aí a gente volta, e aí a gente começa a pisar de novo na ditadura, e começa a pisar de novo no livro, aquilo que começa a acontecer com as pessoas que eram consideradas inimigas naquele contexto que a gente estava tendo da ditadura. E Então você treinou um cara para matar, então o exército teria treinado para destruir o inimigo, para matar o inimigo, e de repente você começa a dar um golpe, e aí você explica que o inimigo está dentro, e aí você começa a criar mecanismos de destruição desse inimigo em várias escalas, né? E tem um troço interessante. Eu comentei uma coisa parecida numa live e apareceu um praça pra comentar, né? Quem seguia meu canal, tal, não sei o quê. Eu acho que ele já não tava mais na ativa, mas era praça. Ele não chegou a subir na hierarquia. Perfeito. Que ele falou que o grande problema do exército é o generalato. Ele falou assim, os praças são uns coitados, né? E que hoje em dia até a coisa pega mais leve, justamente porque a gente não tá em clima nem de guerra, seja fria, quente, morna, qualquer coisa assim, né? Contra guerrilheiros, Contra né? guerrilheiro, não Acho tá que tendo até- revolta armada, Hoje acho que essas dá pra dizer coisas que é assim. uma guerra fria, China e Estados Unidos, é mais pelo viés mas- econômico, mas o né? Brasil- Menos mas ideológico o Brasil- e mais econômico, né? Ah, mas o Brasil Não, não, não tá é isso, não. coisa, O Brasil em si? O Não, Putin tá criando alguma coisa lá, Não, mas não, não, o Brasil não, não é o guerra Brasil fria, não pega nada. Então hoje, de fato, o pessoal que pega exército, por exemplo, tem uma coisa, digamos assim, uma rotina menos extenuante do que tinha o treinamento mesmo que se passava, acho que na época do regime militar, né? Porque, de fato, você acaba passando por uma bitola, né? Você vai Sim. bitolar aquela pessoa para fazer aquele tipo de exercício, né? Uhum. E aquele tipo de coisa para que ela Produza. conduza daquela forma, porque e aí em determinado momento vai acabar acontecendo que você vai ter gente que nem sabe o que tá fazendo direito lá e tá só repetindo Isso. Cara, e a construção do inimigo em comum, ela foi assim, na ditadura militar, né, Vitor? Ela foi, cara, cabal, assim. Aham. É porque tinha o contexto pronto, Sim. que era a Guerra Fria, O mundo né? todo Então, tava isso. existia uma bipolaridade ali de ou você se alinhava a um ou se alinhava a outro. Estados Unidos, a União menos que você Soviética. fosse a Suíça. A não ser que você tivesse Que meio... aí você pega dinheiro de todo mundo e guarda. Fazem tivesse isso até Fazem isso até hoje. Cara, a gente já viu. Esse é o segredo do sucesso. Fazem né? isso até hoje. Esse é o segredo do sucesso. Guardar o Ninguém dinheiro. mexe contigo. É. Cara, mas é curioso como assim... Se vocês quiserem guardar o dinheiro de vocês comigo, ó. Tem algum. Acho que tem alguns países que talvez, assim, até as grandes potências, quando tá num momento desse, não se interessam. É muito pequeno, muito irrisório. Mas, pô, o Brasil, né, cara? Havia um interesse muito grande dos dois lados pelo Brasil, né? Depois que em 59 veio ali a Revolução Cubana, né? Isso levantou os olhos dos Estados Unidos, porque foi no quintal dos caras. Sim. 40 Revolução- quilômetros dos Estados É Unidos. do lado. que a Revolução É o quintal Cubana mesmo, né? aconteceu, Eles mas iam assim, ó, passar o verão Mas ali os no caras Caribe, né? os cara pediram, né? Porque os Estados Unidos, o Fidel foi conversar com os caras. O Fidel foi lá pra Nova York. Washington trocar uma ideia e falar: nosotros não somos inimigos dos Estados Unidos, vamos conversar. Aí os caras chegaram. Lembra bem, no Aí final, os né? caras chegaram. Aí os caras. É o que eu tava te falando. Aí os caras chegaram. Não, eu estudei, cara. Eu estudei, fiquei treinando o Fidel. Mas eu já falei isso daí em público, aquela festa fantasia. Eu fiquei treinando o Foda, Fidel, cara. assisti horas do Cara, Fidel vai só parecer pra mesmo. pegar os maneirismos. Assim, Não lembro. eu assisti horas do Fidel pra pegar os maneirismos. Foi Um uma terço do é, discurso. Esse pessoal que fala muito tempo, É fica horas, insuportável, insuportável. Eu não sei como aguenta O isso. Lula que falava isso, não falava? Que ele fez uma vez um comício grande, longo, ele falou, tô quase o Fidel. Tô quase o Castro. Fidel Castro. Fazia É. horas, o coisa. Não, o Lula contando essas histórias é muito bom. Mas, enfim, aí o Fidel foi e ele voltou, falando: não, nós não somos inimigos dos Estados Unidos, estamos aqui para em conjunto lá. E os caras cagaram e falaram: não, vocês tiraram o Fulgêncio, ele era amigo nosso, agora vocês que se explodam.
Ah, tá bom. Porque a princípio o Fidel ele nem ia pro lado da União Soviética. Ele Não. queria só tirar o Fugente. Foi quando ele falou: ah, tá, ó, gente, os americanos não cagaram pra nós, né? É, Foi A aí União que Soviética fez a União Soviética "Oi!" falou: oi. tudo Sobre isso bom? mesmo eu queria falar contigo. Chegou assim. Já que chegou assim. por um acaso, É. Mas daí rola esse medo que você tava comentando. Não, né? então, que e cara, é isso? inclusive, Os caras vacilaram. a história da- Vacilaram, de eles repente. foram idiotas. Porque teve o lance de Guantánamo, também não lembro agora. Não, e cara, a Como é- história da Revolução Cubana é bem interessante, cara. Tem a Rádio Rebelde, né? Que eles ficavam Sim. mandando sinal, porque eles eram 300. E era contra milhares. Desse, Né? desse. Sierra Maestra. Cara, e eles ficavam falando que É. eles estavam em muita gente, não Escuta. sei o quê. Quando eles vêm pra marchar ali em Havana, os caras já tinham fugido. Aham. E tava só os 300 caras lá, entendeu? Cara, os 300 verdadeiros são os caras. Os cubanos. É, mas, cara, então, assim, tava armada a questão da construção do inimigo em comum, né? Então, assim, tava ali a classe média brasileira também tava, Sim. né, espantada com o discurso do Jango, né? Cara, por conta de reformas de base, reformas políticas, a questão dos analfabetos votando, Uhum. né? Que era um discurso que o Jango trouxe forte. A questão da reforma agrária e tal. a principal. A Esse reforma lance, agrária foi principal. Eu acho que assim, sem querer mudar o assunto, eu acho que eu vou te interromper. Não, desse bora, motivo, vamos mas lá, é que, depois eu volto e cara, vou de é novo. impressionante como a ausência... É que agora, como a economia... A nossa economia continua sendo agrária, mas hoje não faria mais sentido, mesmo que a gente quebrasse os latifúndios, colocar o pessoal na área rural, porque não precisa mais de tanta gente na área rural. Então, hoje a coisa já é diferente. Agora, se na época que a gente tinha uma sociedade menos tecnológica e tivesse feito a reforma agrária, tudo seria tão diferente. A galera na Irlanda... Nos Estados Unidos. Não, mas tô falando assim, França. a Irlanda fez a reforma agrária, tudo mudou. E foi exatamente o ponto em que eles conseguiram se libertar da Inglaterra. Foi antes da independência da Inglaterra. Antes da independência da Inglaterra, os caras fizeram a reforma agrária e tudo mudou. Porque o grande problema era o plantation lá da Inglaterra. Cara, E a época, isso cara, ia era fazer uma uma diferença monstruosa na gente. A época do Jango era uma puta de uma solução econômica, porque ia baratear o preço dos alimentos, por exemplo. Que e a tinha inflação acontecido tava nos Estados lá em Unidos. cima. Estourando, isso, pô. é. Não era novidade nos Estados Unidos. Só que eu preciso de corrigir uma Os coisa. Estados Unidos tinha feito... Só que eu preciso de Há fazer muito uma tempo. correção. E aqui serei... toca o hino soviético. Lá vem. Cara, mais 60% da comida que chega no nosso prato, você sabe disso, Agricultura é familiar? produzida por agricultura familiar. É, a agricultura é pequena, Ah, porque monocultura é soja. E- Você não, então, quase então, não então, come só então- shoyu, então- que algumas pessoas usam no... isso. Uma vez no mês. E, essa semana. aí, ó, o Fábio lá, ó, só shoyu. É comida e aí o O que segundo... ele falou que eu não ouvi? É comida de porco, não é só. É ração. tá, É ração ração. de porco, E aí é. o segundo ponto que eu vou falar em relação a isso é. Isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado em relação ao Brasil e não pirula, tá? Todo mundo. O agro tem um efeito para economia que a gente acha que é muito maior do que é na verdade. E isso está muito ligado à propaganda que o agro faz. O que eu quero dizer com isso? O agro da soja do centro do país tem muito mais poder político do que poder econômico real na nossa economia. Mas é que- E os subsídios dados para Cara, esse o Pato, agro... O cara que gosta de falar junto, E fudeu, os legal. subsídios que dados para esse agro, eles são desproporcionais ao Mas é que, que o a agro própria causa na criação, economia a brasileira. criação do agro foi uma aberração. Sim. A maneira como foi criado, a Sim. expansão para o centro-oeste, aquela Tudo. coisa assim. É só ler qualquer livro dos Vilas Boas, que você vai ver Sobre, como foi... sobre o agro hoje, eu não li sobre o assunto, então não sei como é que, enfim, né? Sei só o senso comum sobre o assunto. Mas o Brasil, durante. A gente falou de Jango, né? E de repente o pessoal às vezes pode se perder, né? O Jango ele era presidente do Brasil, o João Goulart, Sim, né? sim. Só pra contextualizar, né? Tô falando vocês, mas, né? O Jânio... O Jânio que o pessoal renunciou. confunde, né? Quer Tem o puxar mais Jânio atrás? e o Jango. O Jango era ministro Tem o do Jânio Trabalho e o do Jango. Getúlio. O Jânio... Mas é muito atrás. O Jânio era o perdidaço que saiu Cara, achando que a galera ia abraçar e não abraçou, e ficou o Jango, né? Cara, o Jânio, ele é uma figura muito bizarra, assim, Muito. da política brasileira. Porque, cara, ele era um delegado de costumes. A gente já falado no Jango, né? Porque o Jango, ele era vice do Jânio Quadros, né? Antigamente votava-se para presidente todo gaúcho, e para né? vice. O Getúlio, o Jânio, olha só. O Jânio eu não sei, o Jânio Só não de era. vocês. Jânio? O Jânio, acho que era gaúcho. sabia, Não sei, o Jango Não sei, tenho Acho que era certeza. gaúcho. O Brizola. Ah, não, Brizola, né? Não, mas o Jango, Tem eu até vou até estátua olhar, mas dele eu lá acho que no o museu. Gênio. O Gênio. Mas antigamente a época, né, Ele é votava-se gaúcho. para presidente e para vice. Né? São eleições Eram diferentes. separados. Isso, tanto que, né, o Jânio Quadros e o vice, o João Goulart, o Jango, eles eram de partidos diferentes, né? O
se eu não me engano, o Jânio quase da UDN e o Jango da coalizão ali PDT-PSD. E aí o Jânio assume, logo sai, e ele é uma figura, cara, bizarra, assim. Porque ao mesmo tempo que ele era um delegado de costumes, então assim, ele proibia biquíni na praia, né? Se pesquisar, tem foto da galera medindo pra ver se era um biquíni ou não na praia. Proibia a época, né? A rinha de galo, a corrida de cavalo durante a semana. Na política externa... Não, Mato Grosso do Sul. Imaginei. Mato Grosso do Sul? Sul. Caramba. Mas eu acho que ele deve... Não, deixa eu ver. Ele era essa amálgama, porque, tipo, na política externa, o Jango, né, esse negócio da diplomacia brasileira, de perambular ali, não ser nem União Soviética, nem Estados Unidos, conseguir dialogar com os dois, cara, isso começa no Jânio, que ele institucionaliza a PEI, que é a política externa independente. Não, o Cara, Jânio... um cara, e ele condecora, não sei se vocês lembram do episódio, Exatamente. o Che Guevara. Sim. E aqui Exato. dentro O Che ele é um Guevara, moralista, sim. então, E cara, dias que depois figura... ele renuncia. Ele condecora e dias depois renuncia. As forças terríveis, né, que ele fala, ele faz uma carta, né, Forças falando, ocultas, né? esses são aqueles hoax de história, assim, É. Forças Terríveis. Força terrível. Mas é porque, em geral, todo mundo fala Forças Ocultas, mas não, na cartinha é Forças Terríveis. As Forças Terríveis nunca ficou muito claro pra gente quem são as Forças Terríveis. Se fala você quem Porque são, não tá tinha, mentindo. sei lá. Não, cara, tem Tem milhões. a tese do autogolpe, né? Tem a tese do autogolpe, que é tipo assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu vou sair, eu vou mandar o Jango pra China. Quando a galera perceber, pô, quem vai tomar o poder então vai ser o Jango. Comunista, China comunista. Que tá lá. Vamos sentir saudade. E aí vão pedir pra eu tomar o poder, pra voltar e com mais poderes. Aham. É uma das hipóteses, tá? São várias também. Mas de qualquer forma, ele renuncia. O que importa é, né, a história, ela caminha. E ela caminhou pra essa direção, onde ele Caiu no renuncia. ostracismo, né? Ele volta, se caiu. eu não me engano, como deputado ou prefeito. Anos É. depois ele volta Não, mas como ele cargo cai no eletivo. ostracismo. Prefeito de São Paulo. Isso. Mas ele cai no ostracismo total. assim. O Jango, É. ele tava na China, e a China, ela, obviamente, né? A China tinha acabado de se tornar um país socialista em 1949, então todo esse clima, tipo assim, o mundo já tá vivendo a Guerra Fria, né? A Revolução Cubana aconteceu há poucos anos. O Jango, isso é importantíssimo de deixar muito claro, de enfatizar sempre, ele não era comunista. Uhum. Ele não era contra a propriedade privada dos meios de produção, ele não era a favor de estatizar essas coisas, ele não era a favor de tirar a propriedade. Agora, você pode, sim, faz todo sentido você trabalhar o Jango, que a galera gosta de chamar de o Jango do Velho Testamento, que é o Jango quase no golpe de 64, como alguém de esquerda. Sim. Sim. Trabalhista, Me né? faz sentido. Principalmente. A época mais moderada dele é a época do Jânio, onde ele é vice. Aham. Nessa ele é moderado. Ele é no máximo centro-esquerda. Uhum. E ele, assim, dialogava com a China, assim como, pô, Bolsonaro foi pra China, sabe? Então, assim, A normal. né? contragosto, mas... Tem que ver isso aí. E aí foi, tudo bem. Esse momento é importante, né, Giovanni? Porque a volta do Jango como presidente, porque, de acordo com a Constituição, ele deveria ser o presidente, ele deveria voltar da China e ser empossado, e esse daí. Os militares ficaram malucos. Nem fudendo. Nem fudendo, não vou deixar um comunista, né? Eles chamavam de comunista, né? Mas, novamente, não era. Não vou deixar um comunista chegar aqui e virar presidente. E aí, acontecem alguns eventos... O golpe poderia ter sido aí, inclusive, já, né? Que é Poderia ter sido 63 aqui. isso, né? 61. 61. A volta dele em 61. Isso. Ele fala, ok, vou voltar e vou ser presidente, né? Isso já tá escrito Na Constituição. nas 4 linhas. E aí, ele... Vai mesmo ficar imitando o Bolsonaro, Cara, eu não consigo, cara. Já tem anos qual que eu o não consigo. problema? Beleza. Qual, Não, porque isso a daí? imitação- Qual o problema Cara, aí? qual é a questão? Pede pro Qual é a questão disso daí? Ei, pede pro Vitor imitar outra coisa que vai ficar bem parecido. Eu só sei imitar Bolsonaro e mal. Enfim. Mas o lance é, ele volta, só que a volta dele é muito dramática. Primeiro porque os militares não vão aceitar e começa a rolar... Tem uma entrevista do Geisel falando isso, é muito bizarro. Rola alguns planos de, por exemplo, a Operação Mosquito, que é uma operação que fala, ok, vamos ter que derrubar o avião dele. E matar todo mundo que tá lá, inclusive ele. Os militares cogitam, Vai ser um planejam. acidente, né? Como não acontece, Sim. a gente sabe o que aconteceu. Gente, mas isso é muita coisa de filho mimado que nunca ouviu não. É lógico. Os militares no Brasil, Claro. os militares agora eu tô falando do exército, as forças armadas, não tô Perfeito. falando os praça que são os Sim, coitados, tô falando do perfeito. pessoal do alto escalão. Mano, é filho mimado que nunca ouviu não, velho. Pois é. Nunca ouviu não, os caras sempre conseguiram Não tudo que queria trabalha e o com, pessoal... com o E oposto. o pessoal com- ficou lá, tipo, passando a mão na cabeça. Ah, vocês fizeram cagada na época, não sei o quê. Ah, mas deixa pra lá, não sei o quê. Ah, mas aí lá na época depois, lá o Floriano Peixoto, o caramba, quadra, não, mas foda. Faz não, deixa tempo, pra lá, é. é besteira.